dizendo: Senhor, buscamos através da oração, através da prece, a coragem e a paciência para aceitarmos com humildade sincera a Tua vontade. Auxilia-nos, Senhor, a passarmos pelos caminhos das provas sem revolta. Ajuda-nos, Pai, para que possamos retirar dos nossos corações todas as mágoas, tristezas, todas as decepções e dai-nos a coragem, a esperança em dias melhores. Pai amado, apesar das nossas imperfeições, de estarmos ainda tão atrasados na estrada da redenção, nós queremos vibrar com os bons espíritos, nos ideais sublimes da fraternidade. Queremos, Senhor, estar em comunhão contigo. Queremos estar em harmonia com as Tuas leis. Queremos sentir a felicidade do dever retamente cumprido. Abençoa-nos, Pai, neste ideal de crescimento. E derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a Tua paz, porque todos somos necessitados do Teu perdão, do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos a alegria de termos aqui na tribuna hoje a Rô Pacheco, e ela nos traz o tema, a caridade para conosco. Que Jesus te abençoe. Muito boa noite a todos. Os nossos votos de paz e o nosso abraço fraterno a cada coração presente. Geralmente, quando falamos da caridade, num primeiro momento, nós vamos nos reportar a essa ação, inicialmente como uma ação externa e conjuntamente como uma ação benemerente, ou seja, num primeiro ensaio, a caridade é dar de algo, né? Eu vou dar de alguma coisa. Então, que a gente inicie essa reflexão partindo desse princípio, pois hoje a ideia é que nós avancemos um pouco mais nessa perspectiva a respeito da caridade. E nós recorremos a uma estrofe muito curta de um espírito que chama Maria Luz, que dita ao Chico a seguinte nota: toda conquista na Terra, no campo da evolução, pede altura à inteligência igual do coração. Toda conquista na Terra, essa é uma trova que fala de nós, né? Que nós somos criaturas que vivemos, às vezes, com as nossas conquistas. Mas ela avança um pouco mais esse olhar. Toda conquista na Terra, no campo da evolução. Ela não está falando só de uma conquista puramente material e intelectual, mas conquistas que vai fazendo com que cada um de nós avance no seu processo evolutivo. Então, para que isso ocorra, é preciso haver uma equação. A altura, a inteligência, igual a do coração. Pois bem, há pouco na lâmina, se alguns dos senhores e senhoras observaram, Allan Kardec pergunta à espiritualidade, na questão 886, o que é a caridade como entendia Jesus. Porque, lógico, é a ele que nós vamos recorrer para que a nossa ação no mundo seja de acordo com aquele que é a nossa maior referência. Então, segundo Jesus, a caridade é ser benevolente, é ser indulgente e é perdoar. Aí eu pergunto, quem de nós consegue colocar isso verdadeiramente em prática? Quem de nós consegue colocar isso verdadeiramente em prática? Ser benevolente, ser indulgente e ser uma criatura compassiva ao ponto de perdoar sempre, 70 vezes 7, como diria Jesus. E por que nós temos dificuldade da aplicabilidade dessa caridade em relação ao outro e no processo das relações? É muito simples a resposta.
Porque nós não somos caridosos primeiro para com a pessoa mais importante das nossas vidas, que eu mesmo. Então, a expressão ser caridoso em relação ao outrem, na forma mais rasa, é eu dar de algo. E geralmente a gente dá do que sobra. Começa aí o nosso exercício. Mas a gente vai lá no guarda-roupa, né? Nós vamos no guarda-roupa. Selecionamos tudo aquilo que nós já não usamos mais. Selecionamos os calçados que nós não usamos mais. Damos uma cesta básica eventualmente, compramos 1 quilo de alimento que não faz falta no nosso bolso, certo? É assim que começa. Mas essa é uma expressão da caridade, mas muito pálida, não que ela não seja importante, certo? Mas nós então recorremos para que possamos compreender um pouco mais como se dá essa caridade para conosco. Que é algo que muda a nossa forma de viver e existir. No livro Vinha de Luz, que é esse mesmo livro que a nossa colega leu, há um item 116, aonde Emmanuel e toda essa estrutura dessas pequenas obras, que chama sequência, né, a série do Pão Nosso, aonde Emmanuel ele elenca pequenos versículos do Novo Testamento e ele discorre uma observação. São livros maravilhosos para o nosso autoestudo. Então, nesse item 116, Paulo de Tarso, ele endereça uma carta aos Filipenses, aonde aí ele vai dar uma dica muito importante para os filipenses e para nós. Quem sabe nós não fomos uma daquelas pessoas também naquela época. Quem sabe nós não estejamos aqui hoje de novo, refletindo sobre o mesmo tema, porque quantas vezes nós somos ainda criaturas recorrentes, parece que os erros nos perseguem. Então Paulo diz assim aos filipenses, e peço isso, então ele está fazendo um pedido a essa comunidade, vamos supor que ele está fazendo esse pedido a nós. E eu te peço isto então, que a vossa caridade abunde mais em ciência e em todo o conhecimento. Já muda totalmente a perspectiva da caridade que nós temos visto até então. Então ele pede que a nossa caridade abunde em ciência, mas não a ciência como algo, porque a ciência não é alguma coisa. A palavra ciência significa saber sobre algo, descortinar um saber. Mas ele fala não só de um saber, mas de um conhecimento. Tornar conhecido algo significa ter uma certa intimidade, é ter refletido sobre algo muitas vezes para que aquilo me seja algo conhecido e profundo, certo? Então ele vai dizer que a caridade, Emmanuel vai ressaltar, que há um espírito divino em todos nós. Porque vejam só, se nós somos oriundos do Criador, nós somos filhos de Deus, essa relação que nós temos então com o Criador de filhos, nos coloca numa situação de nós somos irmãos, tudo bem? Então eu sou irmão de todos? Sim. O filho também é um irmão? É. O amigo é um irmão? É. O político que governa o nosso país é um irmão? É. Muitas vezes a gente não gosta muito de observar essa parentela, mas nós somos todos irmãos. Há uma igualdade interna entre todos os filhos de Deus. Isso dá uma calma. E aí nós vamos entendendo o porquê de ser benevolente, o porquê de ser indulgente, o porquê de perdoar. Então Paulo nos convida a iniciar um processo. Quantos viventes, ou melhor, quantos existentes na Terra têm conhecimento de que são filhos de Deus? Que tem isso claramente na sua vida, que assumem essa parentela divina.
Isso já muda muita coisa, já muda as relações. Muda ou não muda? Já muda uma relação. Então ele nos convida aqui a conhecer, ele diz, nós precisamos, a primeira ação de caridade de mim para comigo mesmo é sair da ignorância. Mas ele não fala de uma ignorância do ponto de vista intelectual só. Lógico que nós vamos trilhar muitos bancos escolares e acadêmicos, e de pós-graduação, e dos mestrados, e doutorados, e pós-doutorados, etc. Nós vamos seguir aprendendo. Mas ele fala, quando se fala de sabedoria, fala de um saber mais elevado, além daquilo que nós estamos habituados. Por quê? Reiterando mais uma vez, se eu sou filho de Deus, eu me identifico nesse momento que eu sou um ser mais material ou mais espiritual? Se eu sou filho de Deus, eu me identifico mais como eu sendo uma criatura material ou espiritual? Espiritual? Muito bem. Então nós já vamos responder a uma questão muito importante das nossas vidas. Quem eu sou? Eu sou um... Alguém tem alguma dúvida? Eu sou um espírito. Essa é uma base, é um fundamento básico dentro do processo pedagógico do espiritismo. Eu passo a saber quem eu sou. Eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, isso muda a minha forma de viver ou não muda? Muda. Isso forma novos caracteres, que é todo o processo de educação pela qual todos nós estamos imputados. Ninguém vai fugir ao processo da educação. E, portanto, isso vai definir realmente essa expressão de caridade. Porque se eu respondo a pergunta, quem eu sou, eu vou fazer, consequentemente, outras perguntas. Se eu sou um espírito, e um espírito imortal, isso significa que eu já existi, eu já tive relações, eu já tive em outros lugares, eu já assumi outras personalidades. Vou fazer uma pergunta, alguém está aqui de primeira vez na casa espírita? Primeira vez? Então, esses são princípios da doutrina espírita. Eu espírito, eu sou um espírito imortal, nós acolhemos a reencarnação, ou seja, nós já vivemos. Se nós já vivemos, isso significa que nós já criamos alguns comprometimentos em outras vidas? Uma lei física não é ação e reação, e na visão moderna da física quântica, uma ação pode ter infinitas reações. E onde nós vamos encontrar isso na fala de Jesus? Quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados, e quando ele diz que a cada um segundo as suas, ele fala no plural, ele fala as suas obras. Então, quando eu tenho uma ação, eu vou colher exatamente o que eu plantei, ou se eu mudar a minha trajetória, a minha forma de pensar e agir, eu posso ter um resultado diferente? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ter, certo? Então, se eu vivo num mundo com uma perspectiva só materialista, qual é a possibilidade, e disso virá uma probabilidade, de eu viver a vida segundo a lei de Italião? Não é maior? É maior. Então, se eu vivo uma vida com um olhar só materialista, de que a vida se resume nesse lapso de tempo tão curto entre o berço e o túmulo, se eu vivo a vida materialista, observando os meus processos de doenças como simples processos de doenças físicas e materiais, eu vou sofrer mais ou menos? Muito mais. Se eu vivo a minha vida na perspectiva materialista, eventualmente passando por reveses financeiros, eu vou viver isso reclamando ou agradecendo? Reclamando. Se eu vivo a vida no viés materialista, quando eu sou traído ou quando eu traio, isso vai gerar mais sofrimento ou menos?
mais, porque eu não tenho as compreensões necessárias que me farão lidar com esses desafios da vida de uma forma mais ajustada. Então, a caridade para consigo é eu iniciar um estudo profundo, porque ao saber quem sou, ao saber que tudo o que é orquestrado pela grande criação e tudo o que parte do Criador é ordenado por leis perfeitas, então todos nós não nascemos no endereço errado. Nós temos os pais que nós precisamos ter. Nós temos o companheiro, a companheira, os irmãos que nós escolhemos pelas nossas necessidades. Então isso muda completamente a forma de viver. E aí realmente eu entendo que a caridade é algo muito maior do que dar coisas. Mas eu compreendo que a caridade, mais do que dar coisas, é dar de si mesmo. Porque esse ser que vai descortinando a vida na sua amplitude, e não mais a existência, eu na personalidade, a vida na sua totalidade, eu como um ser que já existi muitas vezes, eu como alguém que vem peregrinando vidas e vidas sucessivas, e não indo muito longe e já voltando para essa atual, quando nós olhamos para essa vida, aonde nós nos deparamos diariamente com desafios, e eu pergunto, quem aqui hoje não tem um desafio na sua existência? Muito prazer. Todos nós o temos, certo? Ninguém levantou a mão. Porque sem exceção, todos nós temos desafios. Mas a forma pela qual muda a minha experiência dentro do desafio é eu estar munido desse conhecimento. Isso faz toda a diferença. Porque assim como Jesus nos diz, quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos criaturas de quê? Vou contar um exemplo. Chico Xavier, certa vez, foi visitar um presídio. E indo cada vez mais para as alas de segurança do presídio, chega num determinado momento onde ele está na área onde estão os presos mais perigosos. E ele pergunta ao diretor do presídio, quantos nós somos aqui? Quantos nós somos aqui? Mais tarde, ele é questionado, quem é o prisioneiro? Emmanuel responde, cada um de nós quando descoberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem cria a prisão? Nós mesmos. Quem cria a algema? Quem cria o problema? Quem cria a doença? Quem cria a dificuldade? Quem cria a perda? Eu e cada um dos eus presentes aqui. Nós criamos a realidade a qual nós estamos vivendo. E enquanto nós vivemos a vida só material, nós seremos pessoas mais queixosas, reclamonas. Nós continuaremos sendo as pessoas maledicentes e fofoqueiras do dia a dia. Porque ao descortinar a lei divina, eu passo a compreender que tudo aquilo que faço volta para mim. E portanto, se eu melhoro essa minha condição íntima, logicamente que eu vou distribuir boas sementes e portanto a minha colheita será muito melhor. Mas preciso estudar. Olha que coisa boa. Quantos de nós já tiram um tempo diário para ler algo que vai somar com o seu processo de conhecimento? Quantos de nós passamos horas rápidas, fugidias, num WhatsApp? 1 hora passa rápido, passa ou não passa? 1 hora. No Instagram, no Facebook, ou qualquer rede social, ou qualquer outra coisa. Ou às vezes vendo um programa de televisão que não soma nada. Nada. Mas, no entanto, há milhares de anos já está disponível para nós saberes e orientações
que podem mudar totalmente a nossa forma de viver. Isso não é uma grande caridade para consigo? Me tirar dessa ignorância, me tirar dessa queixa, me tirar dessa reclamação, achando que eu sou azarado, que o outro é o culpado, que o culpado é a mãe, que o culpado é o pai, é o vizinho, é a política. Porque se eu ainda alimento, em qualquer rede social, de qualquer forma, esse comportamento, eu preciso estudar um pouco mais. Quem eu sou? Que escolhas eu tenho feito? O que está entrando pelos meus sentidos dentro desse processo de educação pela cognição? E isso está me tornando um ser mais livre para expressar essa verdadeira caridade. Porque daí eu compreendo Jesus, quando ele, antes de falar sobre a parábola do bom samaritano, porque ali ele vai trazer uma grande lição ao doutor da lei, antes disso ele está num diálogo que é anotado em Mateus. E nesse diálogo, dentro do templo, Jesus fala: quando estiverdes atendendo um daqueles pequeninos, estarás atendendo a mim. Jesus fala assim: se você estiver dando de comer a um faminto, você está dando de comer a mim. Isso é a mais moderna teoria da física quântica. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Se você vestir um desnudo, você estará me cobrindo. Se você estiver amparando alguém desamparado, você estará amparando a mim. O que Jesus está dizendo é isso? Nós temos um grande cientista brasileiro chamado Dr. Francisco de Biasi. Ele é um grande PhD dentro da área da neurociência e da física quântica. E ele resgata, John Wheeler foi o último colaborador de Albert Einstein, e ele desenvolve uma teoria onde ele denomina it from bit, que tudo é informação. Isso já está narrado no Velho Testamento. Isso é falado nos Vedas. Isso são verdades muito antigas. Então o Dr. Francisco de Biasi, ele volta a fazer uma leitura desses estudos do John Wheeler e ele cria uma linha de pensamento, uma teoria que chama a teoria holoinformacional da consciência, que quer dizer o quê? Que a parte contém o todo. E o todo está em todas as partes. Jesus diz: quando você veste um dos meus pequenos, você está vestindo? Isso é a teoria do holograma. O discípulo pergunta ao mestre: mestre, como eu devo tratar os outros? Qual é a resposta que você daria? Você pergunta para o teu mestre: Lúcia, minha mestra, como eu devo tratar os outros? Vamos pensar um pouco. Você vai responder essa pergunta capital: como eu devo tratar os outros? Porque não estamos refletindo sobre a caridade com a perspectiva do holograma. Então a gente se arrisca um pouco mais na resposta. Mestre, como eu devo tratar os outros? Como eu gostaria de ser tratado, sim. Mas esse mestre responde de uma forma brilhante. Mestre, como eu devo tratar os outros? Não existem outros. Porque tudo que faço, o primeiro a refletir isso, o primeiro a receber o reflexo sou eu. E isso se dá num processo em cadeia ao infinito. Isso é genial. Mas como que eu posso ter essa concepção se eu não estudar? É possível? Como você vai discutir isso com uma criatura que ainda tem uma visão só materialista da vida, cartesiana? Não tem uma visão metafísica ou espiritual? É possível? Não. E tampouco nós não queremos, o Espiritismo não faz isso, você não quer convencer ninguém dessa verdade. Mas você quer tornar essa verdade tão aplicável na sua vida ao ponto de você se sentir livre. Livre dessas prisões que cada um de nós tem criado. Porque eu saio da posição da vítima, do coitado. Porque eu sou o construtor da minha existência. E para isso é preciso sentar.
É preciso estudar, é preciso refletir muito. Porque se as recorrências acontecem nas nossas vidas, se eu me vejo de novo repetindo a mesma coisa, se eu me vejo de novo passando pelo mesmo problema, a questão não é externa, a questão é de foro íntimo. Então é esse lugar interno que eu sou convidado a visitar, não de vez em quando, mas todos os dias. Porque, ora, se eu tenho tempo para tantas trivialidades, por que eu não tenho tempo de um estudo? Por que eu não tenho tempo para frequentar um estudo em grupo? Quando o Espírito de Verdade, ele fala de uma normativa, de uma orientação, de um expediente ao espírito, ele diz: espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Porque será realmente complexo nós tentarmos compreender, amar, perdoar, ser compassivo, se eu não partir do princípio de um estudo profundo das leis de Deus. Se eu não tiver essa base, eu vou ter mais dificuldades na aplicabilidade e na vivência. Emmanuel vai seguir na sua reflexão. Ele diz assim: distribuir pão, mas permanecer na ignorância, é uma falta de caridade para consigo. Porque às vezes nós até participamos de alguns grupos sociais, mas a gente nem sabe bem porque está lá. Porque disseram na casa espírita que fazer a caridade faz bem, né? Porque o colega faz, ou porque a mãe já fazia, mas não compreendeu profundamente o sentido disso. Porque não existe mais o outro também sou eu. A visão materialista faz eu dizer assim: eu não tenho nada a ver com o problema do meu vizinho. Eu não tenho nada a ver com essa desordem política do país aonde eu moro. Temos sim, estamos até o último fio de cabelo envolvidos em tudo o que acontece. E não só aqui, no universo inteiro. Só que isso às vezes é muito impactante, porque nós nos defrontamos com uma autorresponsabilização. Porque a culpa é uma ação congelante, vitimista, né? E manipuladora, o que é pior. Porque quem se vitimiza geralmente tem uma ação manipuladora naqueles ao nosso redor. Mas quando eu me autorresponsabilizo, porque sei como funcionam esses mecanismos, eu passo a assumir um lugar dentro dessa grande engrenagem. Porque cada um de nós é uma peça única. E se essa peça, eu, não está funcionando bem, vai afetar ou não vai afetar o resto? Se a parte tem o todo e o todo está em toda parte, afeta ou não afeta? Totalmente. Então eu passo a correr nesse tempo que eu estou perdendo para eu me melhorar, para eu ficar mais sano, e não só fisicamente. Porque lógico que o físico vai sendo uma resultante de coisas que vêm antes. A saúde hoje, que está tão depauperada no corpo físico, já foi depauperada a nível emocional e psicológico. Porque o corpo é um mata-borrão. O corpo é um lugar onde a matéria se aglutina, mas é a resultante do espírito. Então, muitas vezes, nós pensamos só nesse viés material. E quando eu descortino esses saberes elevados, eu percebo que eu posso trilhar uma condição mais sana, mais sã. E não só fisicamente, internamente. Então, dar o pão, dar a roupa, dar o alimento, passa a ter outro sentido, maior. Porque mesmo às vezes quando a gente separa a roupa para doar, às vezes a gente olha um montinho e digo, não, mas esse eu posso usar ainda. Olha como nós somos apegados. Separa os calçados para doar, não, mas esse aqui ainda vai voltar à moda. E ficam as coisas estagnadas, aquela energia morta.
Porque eu não estou dando algo de real, eu estou dando algo do que eu possuo. E, na verdade, tudo que é material a gente não tem. Percebem a pegadinha da divindade para nós? Tudo que é material a gente não tem, é só um empréstimo. Então, na verdade, a gente está fazendo só uma transferência de um empréstimo aqui para lá. Mas não é nosso. Então, nós podemos fazer outra reflexão. Qual é aquilo de mais importante que eu posso dar para alguém, de verdade? As perguntas estão capciosas hoje, né? Hoje eu vou caprichar nas perguntas, Lúcia, inspirada. O que eu tenho de mais valioso que eu posso dar a alguém? Amizade? Amor? O que eu dou de mais importante? O tempo é uma joia. E quanto tempo a gente perde? Mas a gente perde tempo mais por ignorância e fragilidade. Porque a partir do momento em que nós vamos, porque quando Jesus fala para nós, brilhe a vossa luz, não é para a gente acender um holofote ou sair de roupa com brilhos, nem acender a lanterna do celular. Ele está falando de uma claridade interna, de uma potência que nós já temos, mas eu preciso dedicar tempo para isso. Tempo. Então, muitas vezes, alguém que nos chega quer simplesmente ser ouvido. Muitas vezes, aquela pessoa que nos busca quer um ombro. Aquele que nos chega quer a gente acha que a pessoa quer coisas. Não, ela quer do nosso tempo, não tem problema. Ela quer da nossa atenção. E veja, quem consegue dar do seu tempo? Alguém que já está mais maduro. Alguém que já consegue ter um coração mais amadurecido. Pelos processos elevados do saber e pelos exercícios da vida também. Porque essa coisa de ter a ideia romântica de que agora que eu sei não vou ter mais problemas e desafios, é bem o contrário. Eu particularmente sempre falo que grandes almas têm grandes cicatrizes. Que um anjo é capaz de sair da sua condição elevada e vir na terra e se disfarçar de um mendigo. Agora, alguém que não tem essa condição íntima não consegue ser um anjo, percebe? Porque esse já galgou alguns degraus que incluem saberes elevados. Que Deus é justo, que Deus é bom, que cada um de nós pode, a partir de hoje, exercitar mais esse nível profundo de caridade, de dedicar diariamente um tempo ao seu estudo. Há um estudo em relação aos livros, mas há um estudo de si mesmo. Perceber, comece a fazer gráficos. Quantas vezes por dia eu sou capaz de fazer atos de amor por mim mesmo? Será que a gente consegue mensurar isso? Será que eu faço coisas boas? Porque quem se ama se cuida. Quem se ama presta atenção nos seus hábitos. Quem se ama vai cuidar de si. E se eu tenho já em mim esse cômputo, esse crédito interno, eu serei capaz, eu terei mais para dar. Porque nós vamos dar daquilo que nós já construímos internamente. Muda ou não muda a perspectiva da caridade agora? Muda muito. Muito, porque daí todo o resto do que faço passa a ter um sentido. E Emmanuel, ele vai falar de uma equação. Muitos apenas dão, outros apenas sabem. Então ele está falando de uma polaridade. Umas pessoas só dão até para ficar livre, né? Dão coisas tipo, pega isso aqui, passa na rua, nem olha para o pedinte, mas dá. E muitos, ele fala, apenas sabem. Então são dois extremos. Uns dão
e o outro é só um intelecto. E ele fala que isso vai gerar uma incompletude, é como se a gente estivesse vendo dois arcos separados, e isso muitas vezes pode gerar em nós uma certa presunção. Ou muitas vezes porque a gente dá muitas coisas e se acha muito bom porque está dando as coisas, já se acha quase um santo, porque já está dando roupas todo ano, 2 vezes por ano. Já está quase um santo ou quase um Chico Xavier porque traz uma cesta básica. Isso é muito importante para a nossa casa, certo? Continuem trazendo essas coisas. O nosso núcleo, que fica no Conde Vila Verde, que é o NES, que é uma extensão da Casa de Jesus, são assistidas mais de 100 famílias lá. Mas uma grande diferença entre esse trabalho espírita de assistência e promoção, o que é uma promoção? O que significa a palavra? Promoção é uma ação que promove, que eleva. Então, eu sempre estou por lá, né, Eliane, falando também com as nossas meninas lá assistidas do bairro. Por quê? Há uma diferença entre aquele grupo que mora lá e nós? Se eu acho que tem uma diferença, eu não estou sendo caridoso. Mas não estou sendo caridoso porque não entendi ainda como esses mecanismos funcionam. Porque se hoje eu estou numa condição social e econômica favorável, quem me garante que na próxima existência eu vou nascer assim de novo? Então a gente precisa tomar cuidado. Certo? Então, o Espiritismo vai fazendo com que eu preciso descortinar em todas as consciências, especialmente na minha própria, quem eu sou. Eu não sou aquela pessoa somente destituída e desprovida de um valor monetário, que estou lá no bairro pobre. Eu sou um espírito imortal, que estou ali por uma razão. E eu continuo ali muitas vezes porque eu quero, mas muitas vezes porque preciso também. Depende da aplicabilidade da lei divina. Mas o fato de eu observar um grupo numa condição social de risco não significa que eu cruzo o braço e penso assim, não tem nada a ver com isso. Temos sim. Porque é muito interessante, eu observo, gosto de fazer essa análise, não no sentido da crítica, mas para perceber se eu não estou fazendo a mesma coisa. Porque nós vemos em muitos grupos as pessoas fazendo críticas nos grupos, mas não se envolvendo em nada para mudar essa realidade. Não se envolvendo. Então a doutrina oferece o quê? Ela não oferece só o pão, ela oferece luz. Ela oferece um conhecimento. Ela vai dizer para todos nós, olha, se você não está bem hoje, você pode ficar bem. Se você está com uma doença hoje, calma. Observa por que você está doente. Isso não veio de graça, isso não é um castigo. Se você está com depressão, o que levou você para essa condição? Você vai ter todo o acolhimento na casa, sempre. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Autoestudo. Participar de outros trabalhos. Porque quando o foco está todo para mim, e se a caridade e a humildade são o oposto do egoísmo e do orgulho, quando eu me imunizo disso, eu começo a me envolver e a olhar para o lado. E quando eu olho para o lado e quando eu começo a trabalhar em prol desse todo que sou eu também, muitas doenças são curadas. Porque se nós buscamos ainda a cura só material, que é divina também, mas nós estamos buscando a cura só num nível. E segue Emmanuel aqui numa alusão brilhante, onde ele vai falar dessas equações. Ele vai falar assim, bondade e conhecimento. Bondade e conhecimento. Ele está falando de equações. Porque quanto mais eu conheço as leis, muito melhor eu serei. E São Vicente de Paulo, na Revista Espírita de 1858, no mês de agosto, quando ele fala da caridade, ele fala assim, que aquele que já expressa a bondade, já está mostrando uma certa maturidade espiritual. Mas só vai expressar isso porque sabe.
Segue Emmanuel. Pão e luz. Eu dou o pão, mas eu levo uma luz, eu trago um esclarecimento, eu trago uma nota. E não pode vir só da boca, isso tem que vir muito do ser mais profundo que nós somos. Isso tem que fazer sentido com a nossa vida, com a vida de cada um de nós. Porque senão a gente vai ser só um papagaio, só vai replicar uma coisa que já foi escrita. Mas quanto mais eu me empenho para colocar isso em prática na minha vida, mais eu vou ter coerência. Isso que vai entrelaçar corações profundamente para essa mudança cada vez maior em mim e no mundo. Porque é tudo uma mesma coisa. Porque não é mais eu e o mundo. O mundo sou eu. Esse Brasil sou eu. O Araripe sou eu, a Lúcia sou eu e eu sou também você. Amparo e iluminação. Eu acolho. Não vou questionar o que a pessoa fez. Primeiro eu acolho, eu aconchego essa dor. Criaturas chegam dilaceradas para buscar um apoio. E ele é acolhido. Mas depois precisa ter um processo instrutivo, porque senão eu vou ficar sempre dependente da casa. Porque muita gente pensa, nossa, e ali para a tribuna falar. É mais responsabilidade, mas cada um de nós se prepara e qualquer um pode estar aqui e falar. Viu como o caminho é fácil? É muito fácil. Isso que é bom dentro da doutrina, os caminhos estão abertos para todos, mas eu preciso fazer essas preparações prévias. Então eu amparo e ilumino. Sentimento e consciência. Essa equação tem que estar muito perfeita. Porque se eu só sei, se eu só intelectualizo, mas se eu não me aproximo do outro, ao ponto de ser compassivo, e me aproximar tanto ao ponto de eu tentar sentir o que ele sente. Tem um momento na vida do Chico, e nós não fazemos ideia de quem é Chico Xavier, ainda no movimento espírita, infelizmente, porque foi uma criatura realmente que se revestiu de uma roupagem física e de uma humildade tamanha para não mostrar a sua estatura espiritual. Tem um momento na vida dele em que chega uma mãe e fala que perdeu toda a família num acidente de trânsito. Ela ficou sozinha no mundo. Perdeu os pais, o esposo e o filho. Ela chega para o Chico e chora. E todo mundo ficou esperando. Meu Deus, o que o Chico Xavier vai dizer para essa mulher? Vocês sabem o que ele fez? Ele a abraçou e chorou. E chorou muito tempo. Muito tempo. É isso que a gente chama de uma equação perfeita de uma mente e de um coração. Porque ele detém muitos saberes. Mas naquele momento aquela mãe não estava precisando de nada. Mas estava precisando de algo muito maior, que era um abraço de amor. E de alguém que pudesse ainda chorar com ela a sua perda e a sua dor. E aí nós vamos pensando e sentindo caridade. Então Emmanuel reflete essa brilhante e filosófica reflexão. Sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Então ele traz um símbolo geométrico, porque o círculo simboliza a espiritualidade. Diferente, o quadrado equilátero, ele simboliza a matéria. Mas o círculo, ele representa esse caminho que todos nós estamos fazendo ao longo de infinitas jornadas, para que um dia a gente consiga vivenciar essa expressão, essa equação perfeita. Não só saber, não só dar, não só sentir, não só intelectualizar, mas fazer desse processo um círculo contínuo e expressão perfeita de caridade e, consequentemente, de amor. Então, no processo dessa caridade, nós vamos transitando sempre em papéis, porque ora eu ensino, ora eu aprendo. Eu não estou em lugar fixo nenhum. Não sou privilegiado, porque eu não penso, porque já adentrei um pouco esse caminho dos saberes, que eu não serei testado. Seremos muitas vezes. Mas munido dessa
elevação, e eu digo de uma elevação que é isso aqui, certo? A gente não vê isso. Mas esse pouquinho que cada um de nós consegue, já nos vai fazer passar pela vida, por essa existência, de uma forma mais digna. Aí nós vamos compreender outras coisas. Uma desencarnação, um revés, às vezes uma doença que vem avassaladora. Então o coração se tranquiliza porque nós sabemos. Não só intelectualizamos, e também porque sentimos isso já profundamente. E para que nós então possamos finalizar essa reflexão, nós trouxemos uma poesia do Chico, que é Oração em Serviço, que fala desse caminho da caridade. E a poesia fala assim: Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que eu faça, a trabalhar servindo sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, e nunca desertar dos deveres que assumo, e a entender que aquilo que nos dás é o que julgas melhor. Que Deus nos ampare a todos. Agradeço imensamente sempre o convite da casa e a atenção e a paciência de todos. E que nós possamos priorizar em nossas vidas essa ação caridosa para conosco mesmo. Muito grata pela atenção. A gratidão é nossa a Ti, Rô, por trazer todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos que nos fazem crescer.